chegamos no livro de Ruth. Bom dia para você. Se prepara aí, hein? 4 capítulos apenas desse livro, muito curtinho. Essa semana mesmo nós já finalizamos e tem algo maravilhoso para você e para mim, onde mostra que a misericórdia do Senhor, ela alcança a todos que em algum momento abriram seus olhos, abriram sua mente e receberam ao Senhor no seu coração. Ruth foi uma delas e nós vamos estudar capítulo por capítulo aqui. Então, como eu sempre digo para você, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara que Deus vai falar com você e comigo hoje, tá bom? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Quem que escreveu o livro de Ruth? A tradição aponta para Samuel, mas não é garantido. A Bíblia não afirma, não fala nada. Então, assim, não podemos determinar quem escreveu. Mas nós podemos garantir, como a palavra nos ensina, que se está aqui, essa pessoa foi inspirada pelo Senhor. E esse texto é para o nosso ensino, sabedoria, disciplina, é tudo isso. Para deixar realmente a gente pronto para viver o Evangelho. Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. Quem que é Ruth? Quem que são esses personagens? É um capítulo que tem 22 versículos. Então, ali no versículo 1 e 2 já apresenta os personagens. E tem um detalhe muito interessante. Fala que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então, ou seja, nós aprendemos nos vídeos anteriores aí o período dos juízes. Então, acontece em paralelo. A história acontece em paralelo. Nós não sabemos qual é o período exato. Alguns defendem que é no período de Débora, período de Eude, mas não dá para afirmar também. Mas acontece no período de Juízes, e isso aqui está garantido pelo versículo 1. Agora aparece para nós o nome dos personagens. Então, ali começa falando que havia um homem na terra de Belém de Judá, e essa terra de Belém também é chamada, sabe do quê? Casa do Pão. E sabe o que está acontecendo ali? Houve uma fome na terra. Olha que ironia. Na casa do pão, não tinha pão. Na terra que mana leite e mel, que o Senhor entregou para os filhos de Israel, estava sem comida. Como assim, Caio? Por quê? Porque nós sabemos que no livro de Juízes, tantas vezes o povo de Deus se desviou, murmurava, reclamava, adorava outros deuses. A gente viu aí capítulo por capítulo, realmente quando o povo ele se desviava do Senhor. E aqui, mais uma vez, como está em paralelo com a história, nos ensina, nos mostra que quando nós deixamos os caminhos do Senhor, é uma porta aberta, literalmente uma porta aberta para Satanás, para os seus demônios fazerem a festa. Dominar os nossos olhos, mente e coração e aí perverter tudo. Então esse é o objetivo do ladrão, esse é o objetivo dele, que é nos destruir, nos eliminar, nos ofender, tudo de ruim que você imaginar. E você sabe disso, e eu também sei disso. Só que quando a gente dá muito ouvido ao que ele fala através de circunstâncias desse mundo aqui, e a gente vai alimentando isso em nós, automaticamente, a Bíblia vai ficando de lado, a gente vai ficando amargo, a gente vai vendo as coisas com outros olhos, e não é assim que Deus quer. Deus quer ser o dono da sua vida e da minha vida. Deus quer mostrar para nós que Ele é soberano, que Ele é um Pai amoroso, que Ele está conosco. E Ele tem um caminho de bênção, um caminho de vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, que no nome de Jesus, eu e você possamos absorver isso hoje e crer que Jesus Cristo, quando está no nosso coração, está na nossa vida e nós nos sentimos amados por Ele e nós o amamos em obediência à sua palavra, nós vivemos um caminho de bênção. Não é as circunstâncias ao redor que garantem o quanto é o nosso relacionamento com Deus, mas sim a verdadeira e única palavra de Deus pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Como está a sua convicção hoje no seu relacionamento com Deus? Faça uma reflexão agora aí. Então começa a lembrar, a pensar, poxa vida, como que está sendo meu relacionamento com o meu Senhor? E agora nós vamos entender por que esse capítulo 1 de Ruth aqui nos ensina isso, que a misericórdia do Senhor encontrou essa mulher. Fala ali que tinha um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles estavam na terra, na casa do pão, e saem dali para buscar pão na terra de Moabe, uma terra pagã, uma terra longe do povo de Israel, entre 80 a 100 quilômetros de distância. Então eles estão atravessando ali toda uma terra
para ir numa terra pagã para buscar comida. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós o busquemos no nosso coração. É na presença de Deus que nós nos deleitamos. É na palavra do Senhor, na palavra que nós confiamos. Então, o Senhor, ele vai colocando no nosso coração o desejo de buscá-lo. E o pecado faz o caminho oposto. O pecado quer nos afastar dele. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as atitudes que nós vamos tomar diante das situações que aparecem nas nossas vidas. Que no nome de Jesus, eu e você possamos fazer uma reflexão a cada atitude que precisamos tomar. Não tome medidas de cabeça quente, porque o Senhor, ele quer nos entregar a sabedoria dele. Mas para isso, precisamos nos entregar a ele. Então isso é muito importante. Essa família aqui saiu então da terra que estavam para a terra de Moabe. Lá encontram Orfa e Ruth, duas mulheres moabitas, e ali elas se casam com os filhos de Elimeleque e Noemi. E ali habitam durante 10 anos. Então é um bom tempo aí, tá? Só que aí o que acontece nesse período entre o versículo 3 e o versículo 6, o que está acontecendo aqui? Elimeleque, pai ali de Malom, Quilion, esposo de Noemi, acaba falecendo. E os filhos também falecem. Aqui a Bíblia não fala como eles faleceram, mas o fato é que agora tem 3 viúvas ali numa terra. E se você bem se recorda, a cultura mostrava e pedia que o homem era quem trazia o sustento. O homem é quem era o cabeça ali da família e que trazia toda a provisão. Se assim ele seguia ao Senhor. Porque a provisão nós sabemos que vem de Deus. Mas, no caso aqui, estavam realmente perdidos na terra, numa terra pagã. Mas agora 3 viúvas aqui. Bom, a questão socioeconômica apertou. E aí fala no versículo 6 que Noemi se levantou com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Ou seja, eles saíram dali porque eles ouviram que voltou pão na casa do pão. E aí elas vão. Só que, de novo, 80 a 100 quilômetros de distância aí. Meu Deus do céu, né? A gente tá de carro hoje em dia, facinho. 1 horinha e pouco, a gente chega e tal. Mas e a pé? E de caravana? E de camelo? Nossa, é inimaginável, né? Uma realidade que nós não conseguimos visualizar para nós aqui. Bom, mas ela fala o seguinte, olha só. Aí no versículo 7, 8 em diante, fala que pega um sentimento muito ruim, uma opressão em cima de todas ali, por conta dessa situação. 3 viúvas andando, imagina, começa a imaginar isso, e a provisão de onde que estava vindo. E aí Noemi, começam a se desesperar, a chorar, e ela quer despedir as 2 mulheres. Fala assim, olha, voltem para a terra de vocês, vão buscar marido, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Olha, vocês estavam comigo aqui tanto tempo, mas eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Voltem, vão viver a sua vida. É aquele papo de senhora bem, né, avançada na idade, fala assim, aproveitem a vida de vocês agora que eu já vivi a minha. E aí ela começa toda a desabafar aqui. Todas choraram, mas aí acontece o seguinte, né? No versículo 14 fala que uma das suas noras, Orfa, beija ali a Noemi, se despede e volta para sua terra, para os seus deuses. Então olha isso, tá? Mesmo sentida, ela se despede e vai. Te deixou ali a sua sogra. Agora Ruth não. Ruth se apegou a ela. E essa expressão apegou é basicamente a mesma expressão no original para uma só carne. Olha isso, pessoal, isso é muito forte, tá? E aí ela fala ali a palavra de conversão de Ruth. Versículo 16. Pare de ficar me instigando para ir embora, para me afastar de você. Aonde quer que você vá, Noemi, eu vou. Aonde você pousar à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você falecer, eu também vou falecer. E aí nós seremos sepultadas. Me faça assim o Senhor com tanto... Olha isso, pessoal. Então, ela, que veio de uma terra pagã, mas que se relacionava ali com Noemi, com a sua família, agora se apegou àquilo. Se apegou ao Senhor Deus de Israel através da vida de Noemi. Então, ali foi a conversão de Ruth. Basicamente, é a conversão de Ruth. Você pode meditar e estudar nesse versículo 16 aqui e 17 em diante. Qual é a aplicação que nós fazemos às nossas vidas com esse capítulo 1 hoje? Que o Senhor está presente no início, no meio e no fim. Quando abrimos nossos olhos, nossos ouvidos, mente e coração para Ele,
Ele nos guia no caminho correto. Agora elas vão voltar para a terra da Belém de Judá e simplesmente vai ter pão de novo. Olha o versículo 22. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Agora estavam ali fortalecidas, não somente pelo pão físico, mas pelo pão espiritual, porque estavam andando com o Senhor. Que no nome de Jesus, não veja situações negativas, muitas vezes, que estão nos rondando, como o final. Pelo contrário, Deus está conosco. E Ele quer nos mostrar a saída, quer nos mostrar o caminho e também a sua fidelidade e a sua bênção para todos nós. Nos vemos no capítulo 2. Um grande abraço, Deus abençoe.